Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, que você possa também desfrutar desse maná do Senhor. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Santo, santo, santo é o Teu nome. O Senhor é o único digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Nós Te adoramos, nós Te desejamos. Vem, Pai, com o Teu Santo Espírito. Toque a nossa alma. Ministre aos nossos corações, para que possamos já viver o teu reino aqui nesta terra, para que possamos desfrutar e descobrir as coisas do teu reino já agora em vida. Faça, Senhor, a tua vontade, ser soberana tanto aqui na terra como no céu. Obrigado, Senhor, porque o pão nosso de cada dia o Senhor tem colocado sobre as nossas mesas. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós nos pequenos detalhes. O Senhor tem derramado paz, saúde, transbordado do seu amor e da sua graça, da sua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque na cruz levaste todos os nossos pecados e principalmente porque não desististe de nós. Obrigado porque ressuscitaste e hoje vivo estás. Nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por tua fidelidade e graça e pelo seu amor. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós, para que as parábolas não sejam apenas historinhas, mas que elas façam sentido ao ponto de haver uma transformação em nossas vidas através da tua palavra. Vem, Espírito Santo, derrama os seus dons de sabedoria, de conhecimento, dons de discernimento de espírito, para que neste tempo possamos entender tudo que o Senhor está preparando para a nossa nação, para a tua igreja, para o teu povo. Desperta-nos, Pai. Desperta a tua igreja para que eles possam voltar os teus olhos para o Senhor, parar de olhar para o homem, parar de olhar para os humanos e buscar ao Senhor, voltar a sua face totalmente a ti, para que possamos viver coisas extraordinárias, para que possamos compreender o desejo do seu coração, para que possamos aprender a orar a sua vontade, que ela seja soberana na nossa nação, que ela seja soberana em todo o mundo, que toda a sua igreja desperte aqueles escolhidos por ti, Pai. Desperte e comece a clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, traga paz para aquele local. Que haja um derramar do teu Espírito, assim como o Senhor já tem feito com muitos daquela religião, Pai. Que seja através de sonhos, que o teu Espírito se revele e as pessoas comecem a buscar Jesus como seu Messias. Que eles comecem a proclamar Jesus como o Messias, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, em todas as nações. Prepara o teu povo para a batalha. Prepara o teu povo para o que está por vir. Faça-nos crescer mediante a tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados. Restitui a nossa terra. Sara a nossa terra.
Ensina-nos, Pai, a ser perdoadores também daqueles que nos buscam, nos perseguem, nos ofendem, nos tratam mal. Nos ensina a ter olhos como os teus, coração como o seu. Nos ensina a buscá-lo verdadeiramente todos os dias, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Porque isso aqui não serve, Pai, se a sua presença não estiver aqui. A nossa vida não serve para nada se não estivermos na tua presença. Desperta-nos, Pai. Desperta a tua igreja para a honra e glória do teu santo nome. Vem, Jesus. Vem para o teu reino. Toma posse do que é seu, para que possamos viver essa eternidade contigo. E como será maravilhoso. Como será maravilhoso. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem para o teu reino. Esteja com todos nós aqui, Senhor. Esteja nos abençoando, cuidando de nós, dos nossos familiares, da nossa família. Seja com aqueles que também não podem entrar por algum motivo, Pai. Que o Senhor esteja os abençoando. E aqueles que estão colocando a cama como algo mais prazeroso do que estudar a tua palavra. Desperte-os, Pai. Incomode-os, para que eles não consigam ficar na cama, para que eles venham buscar ao Senhor, para que possamos glorificar o teu nome, para que o Senhor seja agradecido, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Neide. Bom dia. Bom dia. Vamos lá então, Mateus, capítulo 17. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruço, tomado de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que, então, os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista.
Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tenta cair na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Esse finalzinho aqui é bem interessante, que mostra que os outros 11 discípulos não tinha idade para pagar imposto. Sempre que eu vejo ali, que a gente pega, né, tanto desenho como filme, os mais antigos, a gente vê os discípulos velhos, né? A gente vê Pedro já um senhor de idade. Se a gente parar para pensar, Pedro talvez era mais novo também que Jesus, e os outros discípulos eram até menores de idade, porque eles não eram necessários de pagar imposto. Então, cara, imagina que tudo isso foi entregue a jovens e não a velhos. A pessoas capazes de mudança, pessoas capazes de mudar o mindset, né? Capazes de mudança de pensamento. E como a religiosidade estava tão enraizada naquele povo, que muitas vezes os mais velhos não iam nem aceitar andar com Jesus. Mas voltando nessa parte da transfiguração, existem as teorias, né, sobre o que Elias e Moisés foi fazer para falar com Jesus. Existe uma linha teológica de que Jesus, já sabendo que você vê que na continuação ele fala que vai ser morto, né, que vai ser entregue. Existe uma teoria
teológica de que Elias e Moisés apareceram ali para Jesus para encorajá-lo a não desistir, a não desistir. Existem outros que dizem da atemporalidade de Jesus, que quando ele estava ali no monte falando com Elias e Moisés, era o momento em que tanto Moisés estava no monte e a sarça falava com ele, como Elias também estava no monte, na caverna, e Deus falava com ele. Então, houve esse momento foi um momento só. Então há várias discussões, né? Mas interessante é que Pedro ele quer construir uma tenda, mostrar e ele nem é ouvido, né, praticamente. E Deus de novo confirma, né, o que ele confirmou quando Jesus foi batizado. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me agrada, em quem me alegro. Escutem o que ele diz. É muito bom, cara, é muito bom. E essa da parte da vida do Elias, eu acho muito interessante, porque Jesus responde no 11, né? De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Cara, tem um código aqui muito interessante que a gente às vezes não presta atenção. Porque Jesus ele fala duas coisas. Ele está respondendo para os discípulos. Essa primeira parte ele não precisava falar. Ele podia ter falado que Elias veio e não foi reconhecido. Então, esse poder do Espírito derramado em Elias, que era o poder de ousadia derramado sobre João Batista, que foi comparado com esse Elias, porque foi profetizado que ele voltaria. Jesus deixa um código aqui muito interessante, ele fala, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. Então a gente tem aqui que os discípulos definiram que Elias veio, esse dom, né, não é o espírito de, não é o Elias, nem o espírito, mas esse espírito de ousadia derramado sobre João Batista, ele fala, Elias já veio, mas de fato ele também virá para restaurar todas as coisas. Então, João Batista foi tomado por esse espírito de ousadia para proclamar a vinda do Messias a Jerusalém. Mas eu acredito que no fim dos dias esse mesmo espírito será derramado sobre a igreja, será derramado sobre os profetas, será derramado sobre aqueles que têm maturidade espiritual para receber esse espírito e restaurar todas as coisas. Levar o evangelho do reino, proclamar as nações com ousadia, com autoridade, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo dificuldades pela jornada. Eu acredito que esse derramar do Espírito Santo de novo vai acontecer. Então, só que não será só em uma pessoa, como foi em João Batista, que foi preparado desde seu nascimento, né? Mas acredito que será sobre muitos e sobre muitas nações. E principalmente sobre aqueles que têm buscado ao Senhor verdadeiramente, aqueles que estão prontos, aqueles que estão despertos, aqueles que estão com o azeite pronto. Então o Espírito virá e derramará a ousadia para esses últimos dias. É onde nós veremos o avivamento, onde a gente vai ver o que está ali em Joel 2, um derramar do Espírito Santo nos últimos dias, onde crianças profetizarão e adultos terão visões e sonhos. Só que é engraçado porque se a gente lê Joel 1, o que tem em Joel 1, arrependimento de pecados e perdão. Então é necessário uma contrição de coração, uma entrega de coração tão profunda e verdadeira de todos, para que haja esse verdadeiro derramar do Espírito Santo. Só que quem é aqueles que realmente têm essa entrega tão profunda em arrependimento de pecado? Só os que estão maduros e realmente compreendem a missão que eles precisam ter. Então, precisamos
nos posicionar diante do Senhor como santos, como pessoas buscando a santidade, buscando ao Senhor verdadeiramente, para que haja esse derramar do Espírito sobre nossas vidas. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Yeah. A gente já leu Mateus 17, tá? E aqui, Ok. a partir do versículo 14, né? É algo que a gente já tinha falado sobre esse menino que está endemoniado ao ponto dele ter convulsões e do demônio tentar matá-lo, né? É bem interessante porque o demônio, se você prestar atenção, ele tenta matá-lo porque ele joga ele no fogo, ele joga ele na água. Se eu não me engano, não tenho certeza se é esse, mas que é falado que isso tudo está acontecendo para que o Filho do Homem seja glorificado, para que eles realmente vejam este poder. Isso em outros evangelhos. E aqui Jesus ainda fica bravo, né? Ele chama a geração de incrédula, porque provavelmente ali não estava só os discípulos, mas provavelmente havia algum fariseu, algum sacerdote, alguém estava ali também vendo aquilo e não dava conta de expulsá-lo, né? De curá-lo. E Jesus clama, né? Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendendo o demônio, e ele sai do menino. E, e aí os discípulos perguntam, né? Por que eles não conseguem, né? Aí Jesus fala por causa da pequenez da fé de vocês. Pois em verdade te digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. E aí o 21 é algo que é acrescentado, né? Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então existem castas, existem coisas dentro do evangelho e dentro do reino que é necessário jejum e oração. Então, por isso que quando temos intimidade com o Senhor, quando estamos buscando o Senhor, quando estamos jejuando, quando estamos orando, tendo um encontro com o Senhor verdadeiro todos os dias, o que é nos dado através do Espírito é poder. Consegue entender? Então, quando buscamos ao Senhor verdadeiramente, quando há esse amadurecimento, essa mudança de nível, o que é derramado sobre nós é poder do Espírito para que possamos, para que ele possa ser revelado e acontecer no momento certo. Eu gosto muito, eu acho que alguns aqui conhecem essa história, mas o Pablo ele conta uma história que cara, eu vejo aquilo assim e falo, Senhor, esse é o tipo de poder que eu quero. Diz que eles estavam orando no monte, e no meio dessa oração, dos que estavam lá fica endemoniado, e ninguém tem poder para expulsar esse demônio, e ele começa a cercar as pessoas ao ponto de levá-las a cair do monte. E aí ele conta que nisso chega um amigo dele de carro, desce, junta o demônio pela camisa assim, joga ele em cima do capô do carro assim, e fala pro demônio: olha nos meus olhos, olhe nos meus olhos. E o demônio, não, não, ele olha nos meus olhos. A hora que o demônio olha nos olhos dele, o demônio é expulso. Aí desculpava, falou assim, cara, o que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Ele falou assim, dentro de nós habita o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a luz. E onde o Espírito Santo habita, o demônio não pode ficar. Então, quando ele olha dentro dos meus olhos, se o Espírito Santo é vivo ali dentro, ele vai ver o Espírito Santo e vai vazar. Então, quanto poder e autoridade precisamos ter para chegar a um nível desse? De que os teus olhos sejam a luz do Espírito Santo, ao ponto de
de demônio olhar e vazar. Ou então, eu gosto muito daquela outra história, assim, que um pastorzinho da igreja pequena, ele só de olhar, ele já vê as pessoas que estão endemoniadas e os demônios começam a manifestar e ele repreende e prende os demônios ali e fala: hoje vocês vão ouvir a minha pregação. Então, tipo assim, o quanto temos buscado ao Senhor para ter essa autoridade e este poder. O quanto, se a gente ouvir falar de Satanás ou de alguém endemoniado, a gente vai passar longe, porque temos medo do que não conhecemos. Então precisamos estar revestidos, né? Como dizem em Efésios, da armadura do Senhor. E usar a espada, que é a palavra. E precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que possamos enfrentar tudo que tem para vir neste mundo. E aí no 22 Jesus fala, né, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão. E que no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos eles ficam tristes e continuam não entendendo, né, o que vai acontecer. E aí a gente finaliza com o que eu já falei sobre essa cobrança de imposto sobre aqueles que nem são da casa, né? Porque ele fala assim que esse tributo é cobrado para estranhos. Mas para não ter problema, para não ter dificuldade, Jesus manda Pedro ir lá pescar o anzol e pagar o imposto dele e o de Jesus, dos dois que eram os mais velhos, os únicos que precisavam pagar imposto. Deus é muito bom. Vamos para o 18? Esse é bom. Bora. Vou ler o 18 aqui. O maior no reino dos céus. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Se, pois, a tua mão, o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no inferno de fogo. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 no monte para ir buscar o que se extraviou?
E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que venha a perecer um só destes pequeninos. Como tratar a ofensa de um irmão? Ora, se teu irmão pecar, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se também recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele como pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, para que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhes devia 10 denários e, segurando-o, sufocava, dizendo: Paga o que me deve. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tenha paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração me não perdoardes cada um do seu irmão. Eita lasqueira. É. Aqui eu vejo, lendo isso, eu vejo aquele final lá de Mateus 6, né? Quando Jesus está ensinando ali a oração do Pai Nosso, ele finaliza a oração do Pai Nosso, e no versículo, se eu não me engano, 13, 14 ou 14, 15, alguma coisa assim, ele fala assim, que se você não perdoar o seu irmão, Deus também não o perdoará. Então, aqui é a mesma coisa. Então, se você... O Deus, ele é maravilhoso e misericordioso, ele perdoa os seus pecados.
Mas se você não perdoa também, você não está sendo como ele, você não tem o coração como o do mestre, você não é como ele. Então, se você não entendeu ainda a mensagem dele, você não é digno de estar com ele. Olha como isso é pesado. E, e é bem interessante, né? Porque a dívida era muito maior. Então era para ele ser muito mais misericordioso. Afinal de contas, a dívida que lhe foi perdoada era imensa, né? E na verdade ele escolheu perseguir o outro que devia bem menos. Ele não teve a mesma misericórdia que o seu mestre, que o seu rei. Então precisamos meditar sobre isso. Quantas pessoas estamos carregando, né? Por falta de perdão, por falta de misericórdia, por falta de até mesmo de compaixão, né? É bem interessante. E aqui, ó, tem um código bem interessante aqui também, ó, quando Pedro pergunta, né, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não digo a vocês que perdoe até 7 vezes mais, 70 vezes 7. Aí as pessoas começam a fazer conta, né? Então é 490 vezes. Não. Jesus, ele está fazendo uma referência. Quando a gente pega ali Daniel, ele fala sobre 70 semanas. E essas 70 semanas, cada semana são semanas de 7 anos. Então aqui, mas perdoe-os para sempre, até que eu volte. 70 vezes 7. Então são 70 vezes 7 anos. E aí a gente vai ter ali até a volta, até a morte de Jesus, as 69 semanas. E aí existem linhas de teologias que dizem que ainda se cumpriu, essas 70 semanas já foram cumpridas, e existe uma outra linha que diz que foi pausada para que nós, os gentios, fossem convertidos, e essa última semana de 7 anos começaria novamente com a posse do anticristo. Então, mas no final de tudo, Jesus quer falar, você precisa perdoar para sempre, não tem quantas vezes. Sempre perdoe, sempre perdoe. E aí a gente, se eu não me engano, essa disputa aqui lá no começo, de quem vai ser o maior no reino, houve uma discussão, né, entre os irmãos, e quem sentaria à direita do pai, né, quem seria o maior. E aí Jesus usa uma parábola, né, da criança. E aqui é bem interessante, porque por que ele coloca, ele fala de se converterem e se tornar como uma criança. Então, quando você se converter, se você não se tornar como uma criança, de modo algum entrarão no reino. Então, caraca, olha só, se você se converter, então você se converteu, você está salvo. O que é necessário para você entrar no reino? Você precisa se tornar como uma criança. Como assim, Éder? Você precisa se esvaziar de você e começar a aprender com o Pai. O que é uma criança? A criança, ela é inocente e está vazia. Então nós treinamos a criança, nós a educamos, nós mostramos o caminho como um pai. Deus nos dá essa tarefa, né, de treiná-la, de educá-la, de mostrar o caminho, de colocá-la no caminho, de andar com ela. Eu vejo essa passagem de a gente ter que se tornar como criança para que a gente possa herdar o reino, é essa inocência, sabe? Essa dependência do pai. A criança, ela não sabe que tem conta para pagar, que precisa comprar comida, que tem essa preocupação de um adulto. Ela se entrega totalmente ao pai. Então, quando a gente se converte, nós precisamos se entregar ao pai ao ponto de ser dependentes dele.
E quando nos tornamos dependentes dele, nós aprendemos a viver segundo a vontade dele, segundo o querer do Pai, ao ponto de nos entregar sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com o que vai acontecer depois. Isso é uma criança entregue ao Pai. Isso é a inocência de uma criança. E aí então, Deus vai tratar nossos corações para que possamos entrar em seu reino, para que possamos reinar com ele. Aí ele continua, né, versículo 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino. Então, o humilhar ali é se entregar, ser entregue ao Senhor. Então, herdaremos o reino. E aí ele fala, né, sobre o tropeço. Precisamos tomar muito cuidado, né? Quando ele fala aqui sobre estes pequeninos que creem em mim. Então, quantas vezes a gente precisa ter o discernimento de que as pessoas, muitas vezes a gente volta lá, né? Estão apenas tomando leitinho e elas não estão prontas, e muitas vezes por um falar, por alguma palavra que você disse, eles tropeçam no que você disse, nas suas ações, e acabam se desviando de um caminho que Deus tinha preparado para eles. Eu ouvi um testemunho do Marcos Feliciano, se eu não me engano, que é impressionante. Ele era jovem e tinha duas jovens em sua igreja que chegava muito cedo na igreja. E ele começou a desconfiar. O que acontecia? Ele descobriu que elas iam para o baile à noite e saía do baile e ia direto para a igreja. E para ele, para aquele tempo, era um escândalo isso, que era um absurdo. E aí eles foram contar para o pastor, né, que as meninas, elas iam para o baile, saía do baile e ia direto para a igreja. E que devia haver uma repreensão, afinal de contas, daquelas jovens. E o pastor falou, não posso falar nada porque eu não posso fazer nada porque eu não tenho provas. Aí, tipo, já que é prova que o senhor quer, a gente vai conseguir essas provas. E aí ele contando que ele começou a segui-las. E aí seguiu-as até o baile, tirou fotos delas no ônibus, tirou foto delas e entregou ao pastor. E o pastor, sem falar nada com os pais daquelas meninas e nem as meninas, fez totalmente o que está contrário do que está escrito aqui, né? Porque aqui, se eu não me engano, tem um local que ele fala que é para você chamar a pessoa em intimidade e conversar com ela. É o 15. 15. Isso, se o irmão pecar contra você, vai repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você o ganhou, seu irmão. Esse pastor, ele não teve esse discernimento. Ele expôs as fotos e expôs essas meninas diante de toda a igreja, diante de toda a comunidade. E naquele momento eles expulsou de tudo que a igreja podia fazer. Colocou no banco, vamos colocar assim. As afastou de todas as atividades, praticamente as expulsou da igreja. E aí aconteceu algo que não era esperado. Elas nunca mais voltaram para a igreja. E aí o Marcos Luciano, ele conta que no coração dele houve um arrependimento muito grande do que ele fez. E ele tentou, por várias vezes, conversar com aquelas meninas, trazê-las de volta e nunca conseguiu. E aí ele fala que acho que 10 anos depois, ou um bom tempo depois, ele conseguiu com que elas
o atendesse. E as irmãs contaram para ele o que realmente aconteceu. E naquele dia, elas contando, naquele dia que ele que foram entregues, né, que foram descobertas, elas estavam no ônibus indo para a igreja contando que um dia Deus ainda ia libertar elas disso. E que elas iam para o baile, mas elas não ficavam com ninguém, elas só queriam estar no meio das pessoas. Mas que um dia Deus ia libertá-las disso. E aí elas falam para ele assim, aí veio você e nos tirou disso, nos tirou essa oportunidade. E aí uma já tinha casado com vários, era mulher de um traficante, a outra tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 filhos, cada um de um pai, e não queriam nem saber de igreja, e infelizmente, em vez de tomar uma atitude, acusaram ele da vida delas estar daquela forma por causa dele. E aí ele termina a mensagem dele falando assim, essas 2 vidas eu perdi. E é o profundo arrependimento que ele tem. Então, precisamos tomar cuidado para que não sejamos pedra de tropeço. Precisa agir, né? Muitas vezes a gente precisa realmente repreender, mas faça isso em particular. Converse com a pessoa. Tenha cuidado. Aí, se ela não ouvir, aí sim se leva para mais 2 pessoas, até chegar ao ponto de você levar a congregação. Só que aqui, cara, tem algo muito sério, que ele fala assim, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, qual que é o seu poder? Qual é a sua autoridade? Você está desligando as pessoas do céu? Ou você está sendo misericordioso como o nosso Pai ao ponto de tratá-las, de andar com elas para curá-las? Ou você está desligando elas dos céus? Então precisamos pensar nisso. Não podemos ser pedras de tropeço porque seremos julgados por isso. Temos que tomar cuidado com aqueles que são pequenos na fé, que estão caminhando agora. Precisamos agir com amor, misericórdia e paciência. Precisamos também exortar aqueles que a gente vê que está caminhando em caminhos difíceis. Em particular, e depois com mais 2, para que haja arrependimento. Mas cuidado, para que a gente não desligue ela de tudo, porque a palavra fala, em verdade, digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. E em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, essa parte maravilhosa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meio do meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aí a gente vai e termina aqui com a parábola do servo, né? Que não sabe perdoar. Então, Mateus é interessante, cara, que ele vai alinhando as coisas, né? Então ele vai desde o começo deixando, ligando as coisas assim para você entender no final do servo que não sabe perdoar. Ele não sabe perdoar por quê? Porque ele não anda com o Senhor, porque ele não teve a misericórdia, porque ele não soube tratar a outra pessoa, porque ele acaba servindo de pedra de tropeço. Cara, como umas coisas vai ligando na outra. E a gente vai entendendo como o Senhor é maravilhoso. É isso aí. Muito bom. Isso que você falou, né, contando do Marco Feliciano em relação às meninas, nós temos que tomar cuidado também com aquilo que nós falamos, né, às vezes
não só na igreja, né? Eu lembro um tempo atrás, eu e a Rose, nós estávamos, já tem alguns anos já, nós estávamos num projeto da igreja que era um Cristo nos Lares. Então nós nos reuníamos sempre na última quinta-feira do mês na casa de um irmão. E tinha um casal que morava perto de casa, que nós nos conhecemos num projeto da igreja, mas eles não eram tão frequentadores assim. E a gente estava trabalhando o casal, convidando, e a gente sempre estava apoiando no que a gente podia, né? E aí naquela quinta-feira eles já tinham ido outras vezes, e eles foram nesse Cristo nos Lares. E foi na casa de um outro irmão, e a gente sabia que da condição deles, que eles tinham um filho homossexual. E quando chegou lá nesse Cristo nos Lares, nós fizemos toda a nossa reunião, lemos a palavra, conversamos e debatemos, estudamos e tudo mais. E aí ficou aquele momento que aí já se encerra e a gente parte a gente fica conversando assuntos diversos, né? E eu não sei por que entraram no assunto de que se entrasse um homossexual na igreja. Como que as pessoas recepcionariam, né, essa pessoa. E uma irmã da igreja, bem das antigas, assim, e quando entrou nesse assunto, eu vi que o casal ficou muito incomodado, assim, né, aqueles que tinham filho, né, e o marido segurou na mão da esposa, assim, forte, e ficou ali aguentando todos os comentários, né, que teceram diante a pessoas homossexuais, né. E aí uma irmã falou assim: Deus me livre, Pai amado, Deus não permita isso de entrar uma pessoa assim na igreja, né? E ali, aquele momento, eu vi que ficou bem. Ali, naquele momento, na verdade, foi o que a gente perdeu, aquele casal ali. Que nunca mais a gente conseguiu convidá-los, enfim, acabou que desandou ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. Não estou falando que a gente vai concordar, mas também quem somos nós para ficar, né, falando coisas que não vão agregar, vamos dizer assim. Então, hoje em dia é muito complicado, você tem que, primeiro, também conhecer um pouco de cada um que está ali, né, para saber como você vai chegar, como você vai falar, né. A igreja, ela, infelizmente, ela não está pronta para receber esse tipo de pessoa. E aí isso vai distorcendo a cabeça das pessoas também em questão a isso. E aí as pessoas também não estão prontas, né? E aí, em vez de elas trazerem para perto, para que haja talvez uma transformação, para que haja uma conversão, elas repelem essas pessoas e as condenam, né? Em vez de dar a oportunidade. A Neide vai falando. Não, eu vejo assim, essa situação que o senhor relatou aí, é que as pessoas, elas, quando agem dessa forma, elas não vê a pessoa, a alma, mas ela vê a prática. E é isso que a gente tem que entender, que a gente não é senhor, vamos dizer assim, nem juiz para poder julgar, mas a gente é aquele que vai auxiliar no caminho, né? Então, eu costumo sempre falar o seguinte: eu não vejo a prática, mas eu vejo a pessoa, a alma. E quando a gente muitas das vezes fala assim, porque, né, esse tipo de pessoa, mas que tipo de pessoa? Aos olhos do Senhor, todo mundo é igual. Claro, tem aqueles que praticam coisas erradas, mas a gente não vai se basear nisso, né? E eu vejo aqui também, né, nessa palavra que a gente acabou de ler,
quando o Senhor, ele faz uma promessa aqui no 20, se a gente parar para analisar, ele vai falar assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, aí estou, eu no meio deles. Só que o que ele fala aqui? 2 ou 3 no nome dele, ele não fala, tipo assim, 2 ou 3 que se acham santificados no nome dele. Se você parar para analisar, ele fala algo aqui que se está no nome dele, independente se é o homossexual, ele fala que ali ele vai estar. Ele deixa bem claro aqui, ao que eu consigo entender, entendeu? Ele não fala assim, não, onde tiver 2 ou 3 santos separados no meu nome, ali eu vou estar. Então, eu vejo aqui que ele deixa uma promessa, né? E ele deixa bem claro que não é a quantidade de pessoas, porque às vezes a pessoa fala assim, quanto mais gente, mais presença. Não, é 2, é 3. E às vezes a pessoa só quer fazer algo ou mostrar que faz algo quando está tudo cheio, né? Quando tem muita gente para servir de plateia. Ele deixa bem claro aqui, que é só 2. Às vezes está sentado com um amigo, conversando, falando das coisas ali, ele não deixa, não faz acepção aqui, né? É uma promessa que a gente consegue, e ao menos eu consigo ver isso. É interessante porque quem faz acepção de pessoas somos nós. É o ser humano, exatamente. Porque ele olha a prática. Ele olha o que a pessoa carrega e não o que a pessoa é aos olhos do Senhor, né? E quando a gente começa a mudar essa nossa visão, a gente tem até mais sabedoria para ganhar essas pessoas. Sabe o que é interessante? Lá em Apocalipse fala que a árvore da vida, né? Que está no meio do jardim, que ela dá fruto 12 frutos diferentes ao ano, e que as suas folhas sarará as nações. Então, muitas vezes a gente não entende, mas será uma surpresa de que essas pessoas que a gente julga estarão no reino. Não reinando, mas como o assassino ali, serão curadas e transformadas. E elas estarão ali. Por quê? Porque em algum momento de sua vida, o seu coração se converteu ao Senhor. E eu vejo também assim nesse comecinho, quando ele fala aqui, né? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Eu vejo também aqui assim o seguinte, por que a gente, às vezes, por que o ser humano ele age com tanto julgamento? Né? Aqui o Senhor deixa bem claro, por que o menino, vamos dizer, como uma criança, hoje tudo bem, tem muitas coisas que está pervertendo até as crianças, mas a essência da criança, ela é pura, não é isso? Então o Senhor manda que sejamos assim. Está vazia, né? Exatamente. É pura, com uma essência genuína, vamos dizer assim, né? Ele Inocência. fala, para entrar no reino dos céus. Então, quando a gente assume o papel de juiz, como o exemplo que o senhor falou dessa senhora mesmo, né? Deus me livre entrar uma pessoa assim na igreja. Gente, que bom que entre uma pessoa assim na igreja. Um lugar onde ele possa ouvir uma palavra diferente daquilo que ele está acostumado a ouvir. Então, assim, para as pessoas que dizem carregar a cruz de Cristo, um exemplo, e age dessa forma, ele vai agir como esse homem aqui, que o Senhor dele perdoou a dívida. A minha dívida foi perdoada. Ele teve compaixão e misericórdia de mim. Agora eu sou santo. Mas e a dívida do outro? Quem que sou eu para não perdoar? Se eu fui perdoado. O Senhor ensina isso aqui, né? A misericórdia. Então, assim, hoje, aparentemente, a pessoa se rotula, eu me rotulo santo. Mas antes, o que eu fazia como pecadora? E é interessante, né? Ontem eu estava conversando com a Rose e falando para ela, né, que algumas pessoas elas carregam a questão das escolhas dela e aí o pecado, vamos dizer assim, né, ele fica evidente para quem olha, vamos dizer assim. Vamos imaginar nesse caso,
né? Ou do homossexual, né? Ou da pessoa assumida, vamos dizer assim. É visível, vamos dizer assim. Agora, aquela pessoa que ela faz as tramóias, que ela rouba na empresa, que ela trapaceia, que ela faz uma coisa, ou até mesmo o cara que é adúltero, ele é infiel, mas ele faz às escondidas e ninguém sabe, ele é pecador também, mas o pecado dele não está ali visível, né, para os outros, é todas escondidas. E ele está lá frequentando a igreja, ele entra lá, na onde ele sempre vai, ele entra, né, porque é escondido. E nesse caso, por exemplo, às vezes era o momento que uma pessoa pecadora, como todos nós, vamos dizer assim, né, estava buscando uma igreja para entrar ali, escutar uma palavra, e muitas vezes acontecer transformação ali, naquele momento. Mas ela foi, vamos dizer assim, de uma certa forma, estou falando nesse contexto, não aconteceu isso, tá? Mas quando uma irmã fala assim, Deus me livre de entrar, ou seja, o pensamento seria o seguinte, olha, que ela talvez não seria bem-vinda na igreja, não é? E aí ela não escutaria a palavra, não teria a chance do Espírito Santo trabalhar ali naquele coração. Então, Exatamente. Na hora que ela falou isso, ela repreendeu o casal, né? Como que ele ia levar a palavra para dentro da casa dele? Porque ele tinha um filho assim. Tipo assim, ele não perdeu só uma pessoa, ele perdeu três de uma vez, né? na verdade, assim, Afastou três seres humanos da igreja que estava buscando algo. na verdade, assim, ninguém sabia da condição do filho deles. Uhum. Só eu e a Rose. Sim. Porque como nós éramos praticamente vizinhos, nós íamos na casa dele, então a gente sabia dessa condição. Os demais não. Mas foi interessante, porque depois de muito tempo, nós pudemos ter uma conversa, e o nosso pastor, ele inclusive fez um trabalho de acolhimento, e ele fez um trabalho com um grupo de acolhimento da igreja, né? Aqueles que recebem. E ele tocou exatamente nesse ponto. Ele falou, irmãos, se algum dia subir uma pessoa, um, um homem trans, ou uma mulher trans, ou, né, como é que nós vamos receber? Essa foi a pergunta que ele falou. Ele falou, primeiro nós temos que receber com respeito. E como é que nós vamos tratar? Nós vamos tratar da forma como ele gosta de ser tratado. Ou seja, ele é um homem que agora ele se identifica como mulher e o nome é Sabrina. Ah, qual é o seu nome? Sabrina. Ah, boa noite, Sabrina. Vai chamar pelo nome que ele disser. Porque você começa primeiro com respeito, para depois você começar a falar da palavra de Deus. Como é que você vai começar com desrespeito e depois vir falar da palavra de Deus? Né? Então, isso foi muito válido ali para aquele pessoal de acolhimento. Para, olha, como que nós vamos recepcionar? E, na verdade, olha só, tem que se falar isso, porque ainda tem muitas questões de julgamento, de pré-julgamento. Então, tem que ter uma aula de como recepcionar, porque as pessoas, por causa dessa falta desse discernimento, que a pessoa ela fica olhando para o pecado. Né? Eu costumo falar o seguinte, o pecado do outro te incomoda tanto porque o dele está exposto, o seu está encoberto. Exato. Então, por isso te incomoda tanto, né? Porque Exato. quem não é pecador? Mas eu não cometo o mesmo pecado que ele. Putz, mas para Deus não existe pecadinho, pecadão. Exato. É a mesma coisa, tudo se torna o pecado. Maior ou menor, né? Que tem que ser sempre, você tem que fazer coisas que agradam os olhos de Deus, não é? Eu lembro Não do começo da Deus não tem nada no oculto, né? Mas eu fazia, acho que era de propósito, eu botava os menores shorts para ir para a igreja. Tô falando. Porque eu ficava com raiva que minha mãe queria que eu fosse, eu ia e eu botava os menores shorts, as menores blusas para ir para a igreja, para poder ela dizer, não precisa ir não com essa roupa, ela se vai assim mesmo, você vai pelada, mas você vai.
Ela falava assim para mim, eu ia. E engraçado, eu tipo assim, aceitei Jesus usando essas vestes, eu ia no grupo jovem assim. Nunca uma obreira ou um obreiro chegou para mim e falou: você está errado de vir na igreja com essa roupa. Mas teve um dia que, quando eu coloquei, eu não consegui mais usar. Aí eu falo o seguinte: quando a conversão é por imposição, não dura. É porque o homem impôs, porque tinha que ser feito assim, a pessoa vai seguindo o que foi falado. Mas quando a conversão é direcionada, dirigida pelo Espírito, não muda, é o Espírito que orienta. E eu falava, se alguém falar da minha roupa, eu não volto mais lá. Então, acho que Deus até tinha misericórdia de mim, que ele não permitia ninguém falar. Tá de parabéns essa igreja, hein? Não falava. Deus travou a língua do povo lá para Eu você acho que era porque não eu parar tinha de tanta ir misericórdia. até se converter. Exatamente, mas não falava. E eu até hoje, os anos que eu passei de obreira lá, como algumas pessoas já sabem, cara, as pessoas que chegavam dessa forma na igreja, parecia uma coisa, eram as que eu mais me aproximava, eram as que eu mais queria perto de mim. Então, mas você é aquilo que você falou, né? Depois o Espírito Santo vem e trabalha o nosso coração e nos incomoda de forma a que a gente realmente é aí que há a transformação, né? A gente Exato. acaba deixando as coisas que a gente vê que não estão certas ou que não estão, vamos dizer assim, de acordo, É o mas limpar do Espírito Santo, né? o limpar é do Espírito Santo e não dos homens que falam assim, não, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Claro, nós temos que ser instruídos, né, como está aqui, né, mas é o Espírito Santo que tem que trabalhar isso na nossa vida. E para que isso aconteça, a gente tem que ter realmente essa abertura. O Espírito Santo ele tem que vir por completo preencher a gente, né? Eu lembro quando o mover de Deus foi acontecendo nesse sentido, eu botava uma roupa, aí eu comecei a ficar incomodada porque eu não tinha roupa que eu conseguisse ir. Aí eu lembro até que eu fui um domingo de manhã, quando eu cheguei, eu peguei, olha que eu tinha de bermuda, Jesus amado. Eu tirei tudo do meu guarda-roupa, e tinha umas primas, não, isso eu vou querer. Eu digo, olha, gente, a partir de hoje eu não uso mais esse tipo de roupa. Aí eu cansava de repetir a mesma saia que eu tinha, tipo assim, a mesma calça, porque era a roupa que mais me cobria, vamos dizer assim. E, tipo assim, até hoje eu não consigo, tipo assim, se eu vestir uma roupa, eu vejo que está muito acima do meu joelho, eu tô, mesmo que seja na praia, começa a me incomodar. Mas eu tô na praia, ok. Mas assim, ninguém vai me dizer que eu tô errada ou não. No dia que eu quiser colocar uma bermuda para ir pra praia, eu coloco. A vida é minha, o governo é meu. Acabou. Mas você vê, naquela época, foi o próprio Espírito Santo que trabalhou. Mas é o você, né? A gente muda. Não é mais por causa de julgamento do próximo, é o nosso próprio. É a gente de resolver falar, cara, não quero mais. Tendo consciência, né? Agora tem que haver uma diferença, mas isso aí é o Espírito Santo que vai trabalhando. Eu sempre fiquei na minha mente um pastor no meu começo da conversão que ele falava sempre assim: ninguém bebe água num copo sujo. Você lava esse copo para poder colocar a água. A mesma coisa somos nós. O Espírito Santo ele vai te limpando, tirando toda a sujeira e removendo para que ele possa habitar em você. Mas isso tem que haver o querer, né? Só que hoje eu percebo muito isso, que as pessoas que querem convencer os outros a essa mudança. Deixa o Espírito trabalhar, filho. Vem descalço, vem do jeito que tá, acabou. Só esteja próximo e demonstrando amor, né? Exatamente, aí o Espírito Santo faz a obra. Você já pensou? Os que estavam mais próximos do Senhor Jesus, quanto ali tinham um comportamento, um temperamento, ali tinham perturbado, ali tinham o fofoqueiro, tinha tudo. O Senhor Jesus se afastou de qual? Até aquele que foi o trair, né? Ele sofreu porque ele sabia que era da perdição, mas mesmo assim, ele não tirou ele da mesa, não. Sentou na mesa. Até o último instante. Então, o papel de julgar, de condenar, não somos nós, não. A gente tem que ter um olhar compassivo, misericordioso, como esse exemplo aqui do Senhor, né? Ele rogou ter misericórdia. O que o Senhor foi?
foi lá e perdoou a dívida dele. E ele devia mais que o cara que devia para ele. Eu tenho um comentário aqui que é bem interessante, que fala assim: o que Jesus deseja nos ensinar nessa passagem é que recebemos o maravilhoso perdão de Deus, algo sem igual. Por isso, não temos o direito de negar o perdão a ninguém, não importa o motivo. Então é isso. Precisamos aprender a perdoar, não importa. Não importa o motivo, não importa o que façamos, né? E quando a gente... Esse negócio de pecado, cara, é bem complicado, porque para Deus não tem essa, velho, de pecadinho e pecadão. O que importa verdadeiramente é o coração e o arrependimento. E nós julgamos as pessoas, como vocês estão falando, por causa do pecado que é visível. Eu vou dar um exemplo assim, cara, eu vejo o pecado do adultério tão sério quanto o da homossexualidade, porque ele ofende e machuca não só uma, mas várias pessoas. E é um pecado que, com o passar do tempo, a igreja aceitou. O cara comete uma traição, separa da sua esposa, casa com a mulher com quem ele traiu. Com o passar do tempo, aquela se torna sua esposa, e ele está voltando à liderança de ministérios. Eu gosto muito de uma passagem do Cláudio Duarte, que ele fala, de um testemunho, que ele fala assim, ele tinha um casal, cara, um casal que adorava trabalhar, que era ajudável e tal, só que era o segundo casamento deles. Ele falou, olha, vocês podem participar, vocês podem ajudar, mas cargo de liderança vocês não podem ter, principalmente dentro do ministério para casais. Ah, mas tá julgando. Não, porque não é isso que a Bíblia fala. Eu não posso te julgar do que você está fazendo. E nem sou eu quem vou fazer isso. Vem andar com a gente, mas a liderança você não pode ter. Então é a mesma coisa. Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o homossexual... Cara, só traz para dentro. Chega perto, tenta tratar, tenta ajudar. É como qualquer pecador. Todos nós um dia já deu trabalho para uma igreja, já deu trabalho para alguém. E já pensou se essa pessoa tivesse nos repelido por causa de quem nós éramos? E eu dei, hein? Misericórdia, papai. Eu dou só para Cristo, né? Porque hoje eu entendo que é só ele no governo. Então, para ele, eu dou muito trabalho hoje. Quando eu dei bastante, hein? Meu pai. Então, precisamos ser misericordiosos, assim como o Pai é. Agora, você falou aí do Cláudio Duarte, e o testemunho que ele conta de que a esposa traiu o cara e que o que ele poderia ter feito naquele momento. E aí as pessoas, esse testemunho dele é muito interessante, que as pessoas falam, né? Tipo assim, fica todo mundo, ah, mas a mulher, ele largou a mulher. Ele falou, pois, essa esposa é minha esposa. Hoje nós somos casados, temos uma família, olha o meu ministério. Aí quem olha assim, quem vai dizer que ele perdoou uma traição? Né? Eu costumo falar sempre, Neide, o Senhor não me deu esse espírito de perdoar e continuar a caminhada. Mas eu perdoo porque eu sei que eu preciso perdoar e liberar perdão porque faz bem. No meu caso, seria para mim, mas a caminhada, cada um segue seu caminho, e ponto. Então, assim, várias pessoas na época da minha separação, mas você... Não, mas e agora? Ele não quero saber. Escolheu estar com outra pessoa, então, tchau e benção. Não, tá aí uma coisa que eu já até falei, Senhor, se o Senhor quer que eu mude nesse conceito, o Senhor trabalha, mas é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Me traiu, é opção. Então, olha só, foi bom até aqui, enquanto durou, estou riscando essa página, colocando no final e abrindo uma página em branco. Acabou. Acabou. Perdoo. Ah, mas você é radical. Não, porque o perdão eu vou liberar. Eu não carrego essa pessoa comigo. Não tem nem porquê. Tanto que quando eu resolvi o meu divórcio, que eu saí de casa, que eu tomei a atitude de sair de casa, que ele não sairia, 40 dias depois a mulher estava grávida. Aí eu falei, Senhor, obrigado que o Senhor me fez sair, porque você já pensou se eu descubro essa gravidez dentro de casa?
Aí o barraco quer derrubar. Eu falo assim, gente, mas é verdade. Então, assim, eu, Neide, não tenho esse temperamento, não. Trair uma vez só. Porque é escolha. Não tá dando, olha só, vamos sentar, vamos ajustar, vamos ver onde a gente pode, né, consertar, porque o casamento é adaptação. Mas a traição é escolha. Eu escolho estar com outra pessoa, não mais com a pessoa. Então tá bom. Para mim, segue o fluxo. Eu penso dessa forma. Tá? Eu, no meu namoro, eu fui o que traiu. A gente nem conta essa época, mas eu fiquei 4 meses, a gente ficou separado e ela não desistiu. E uma vez conversando, ela falou algo bem interessante, que é o que a gente vive hoje. Que um dia a gente ia parar, contar essa história e rir dela. Então, eu acho que tudo depende. Tudo bem que não era no casamento, né? Foi durante um período de namoro, a gente era. Não tem justificativa. Mas o perdão, ele é interessante. E se isso não tivesse acontecido, não sei onde eu estaria hoje. Nem como. Porque essa pessoa, por exemplo, logo depois ela também se envolveu com outro amigo meu, ficou grávida, casaram e hoje eles estão separados. Então, são escolhas, né, nas nossas vidas. E muitas vezes o perdão traz transformação, traz restauração. E muitas vezes não é. O perdão não significa que você tem que voltar a caminhar com essa pessoa. Então, precisamos aprender a ter o coração como o do Senhor. Eu acho que é isso. Eu penso. Até porque eu lembro que o processo da minha conversão demorou muito por conta de mágoas, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu não carrego literalmente nada comigo. Ah, mas fizer. Problema, gente. Quem fez com a pessoa não foi eu, não tem nada a ver. Isso é uma pessoa. Eu, porque assim, eu sei o processo, quanto que foi doloroso para mim limpar o coração nesse sentido, entendeu? Então, hoje, e não adianta. Ah, mas fulano, problema, tá falando, tá lembrando de mim, eu tô viva. Então, tô nem aí pra covar como do meu povo. É isso aí, gente. 6h30 já. Não tá finalizando. E aí, se Deus quiser, a gente volta amanhã. Diegão, pode orar pra gente? Já que você tá aí. Sim, vamos orar então. Só nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor concede, ó Pai. Obrigado por esse momento, ó Pai, que nós podemos estar reunidos, ó Pai, de forma digital, porém, ó Pai, com muita vontade, ó Pai, de aprender da Tua palavra, ó Pai, aprender daquilo que o Senhor quer trabalhar em nossos corações, ó Pai. Pedimos, ó Pai, clamamos, ó Pai, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ó Pai, trabalhe ainda mais, ó Pai, os nossos corações, transforme, ó Pai, aquilo que precisa ser transformado, ó Pai. Limpa, ó Pai, aquilo que precisa ser limpo, ó Pai. E perdoa, ó Pai, os nossos pecados, ó Pai. Paizinho, pedimos, ó Pai, por aqueles que não puderam estar conosco, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor esteja abençoando grandemente também, ó Pai. Esteja trabalhando, ó Pai, para que eles percebam a necessidade, ó Pai, desse estudo, ó Pai. Incomode-os, ó Pai, de forma que eles, pela manhã, acordem, venham e entrem nesse grupo, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Contudo, que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Paizinho, pedimos por aqueles que estão enfermos e aqueles que têm parentes enfermos, ó Pai. Pedimos que o Senhor, com a Tua misericórdia, ó Pai, esteja visitando, ó Pai, esteja derramando, ó Pai, saúde sobre os Teus corpos, ó Pai. Que o Senhor esteja também, ó Pai, amparando aquele familiar que precisa de amparo, ó Pai. Paizinho, pedimos que o Senhor seja conosco durante esse dia, ó Pai. Ser conosco durante toda essa semana, ó Pai. Esse é o pedido, ó Pai, que nós fazemos, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
Depois dessa oração, dessa leitura, dessa troca de experiência, onde aprendemos um com o outro que precisamos aprender a perdoar o próximo, não importa o motivo. Se você gostou, curte, compartilha, comente, deixa aqui seu comentário, venha participar com a gente ao vivo, traga a sua experiência de vida, o seu comentário, a sua dúvida, para que juntos possamos crescer. Mas que Deus te abençoe e que cada vez mais Ele possa te dar sede de aprender mais sobre o Evangelho do Reino de Deus.